claro. Em cada ida ao supermercado, Juliana lê atentamente as embalagens para evitar ingredientes proibidos para ela. Eu não posso comer nada que leve crustáceos, camarão, caranguejo, lagosta. Em bebidas e alimentos industrializados, há o produto principal e uma série de outros ingredientes usados no processo de fabricação. Muitos deles têm potencial de causar reações alérgicas. Por isso, a presença destes produtos, ou mesmo traços deles, deve estar bem clara para o consumidor nos rótulos que saem das indústrias a partir deste domingo. A lista é formada pelos 17 alimentos que causam alergias com mais frequência, como camarões, castanhas, ovos e leite. Os rótulos devem destacar a presença deles, em negrito, logo abaixo da lista de ingredientes. Algumas empresas já se adaptaram. Nesta embalagem de cereal, por exemplo, já há informação de traços de amêndoa e leite, impressas da forma exigida. Para Tatiana, é uma vitória. A filha dela, Júlia, de 4 anos, tem alergia ao leite e à proteína animal. Se eu estiver consumindo, eu tenho segurança que aquilo não tem nada de alergênico, nada que vai fazer mal para a nossa saúde. O indivíduo que tem contato com um alimento que ele tem alergia, ele pode ter reações graves de choque anafilático, de edema de glote, situações que exigem urgência. A indústria alimentícia teve 1 ano para se adaptar à resolução da Anvisa. Produtos fabricados até o fim do prazo, dia 2 de julho, poderão ser vendidos até expirar a data de validade. As empresas que descumprirem a regra estão sujeitas à notificação, multa e interdição. Bom, nós vimos aí nessa reportagem, então, que hoje começa a valer essa medida que os rótulos dos alimentos industrializados devem trazer informações sobre os ingredientes considerados alergênicos. Então, se houver a presença deles na comida ou na bebida, deve vir escrito na embalagem. E para aprofundar um pouco mais esse assunto dessa determinação nos rótulos, eu recebo aqui no estúdio do Band News TV a nutricionista Daniela Galego, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Boa tarde, Daniela, seja bem-vinda. Boa tarde, Carol. Seja bem-vinda. Bom, são 17 alimentos, né, considerados alergênicos pela Anvisa. A gente ouve falar muito da alergia do camarão, do leite, do trigo. As alergias alimentares, então, por esses que eu mencionei agora, o camarão, trigo, leite, são as mais comuns? São as mais comuns, né? Os estudos mostram que esses são alguns alimentos mais estudados e que têm uma prevalência muito significante no que se diz respeito às alergias. Existem alguns outros, mas que não têm ainda estudos muito comprovados para a gente poder estar colocando numa legislação, tá? E esses alimentos, eles são substituíveis? Leite? São, em alguns momentos são, né? Por exemplo, o leite é do grupo das proteínas, então nós podemos estudar outras fontes de origem de alimentos, né, proteicos para poder substituir. Em alguns casos, alguns nutrientes como o cálcio, não, nós precisamos investigar como que a gente vai fazer a substituição através de suplementação ou até mesmo através de outra fonte alimentar, mas é possível sim. E essa resolução é do ano passado e hoje que começou a valer. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que vai funcionar isso no supermercado, então. Não precisa substituir de imediato o produto, né? Não. A legislação é bem clara e diz que aqueles alimentos que foram produzidos neste intervalo de adaptação da indústria poderão ser consumidos. Então, vale a nós, né, profissionais e consumidores, ficar atentos ainda naqueles que não têm ainda nessa rotulagem e, a partir de agora, ficar bem, né, atentos àqueles que vão ter que apresentar essas especificações da restrição desses alergênicos. E você, como uma profissional na área, você chegou a ver algum produto já no supermercado com essa nova resolução, já com o rótulo já modificado? Sim, eu já consegui ver algumas coisas. Inclusive ontem, né, eu estive almoçando num shopping e consegui ver num produto lá que estava contendo leite e derivados. Então isso é muito importante para a gente, principalmente para o consumidor alérgico, para poder se prevenir contra esses casos de alergias adversas. Tem empresas, então, já preocupadas, que já se anteciparam até, né? Segundo a Anvisa, no Brasil, de 6 a 8% das crianças de 6 a 8 anos sofrem algum tipo de alergia, com algum tipo de alergia, né? A incidência, então, de alergias alimentares é maior em crianças do que no adulto? Sim, a gente evidencia mais pelo fato de elas estarem saindo do processo de amamentação, estando introduzindo uma alimentação complementar, elas ficam mais expostas a novos alimentos e, assim, a alérgenos, né? Então, nesta fase, é muito comum, nós não sabemos ainda se é potencialmente uma alergia ou uma intolerância, então é preciso acompanhar
né, e verificar se a criança realmente expõe alguns sinais e sintomas graves de alergia e acompanhando. Nos primeiros 2 anos é possível se fazer um tratamento e identificar se realmente é uma alergia ou intolerância, e no caso das intolerâncias a gente vê que os tratamentos hoje nos auxiliam para que isso não se perdure para o resto da vida. Por isso que os pediatras pedem depois para que seja reintroduzido novamente aos poucos o produto, né? No caso o leite na criança. Sim, é uma fase em que o sistema imunológico, o sistema digestivo da criança está em adaptação, então nós também não podemos excluir totalmente o alimento porque ela possa se adaptar ao longo da sua infância. No momento que é identificado um determinado tipo de alergia, aí se tem um foco para o tratamento dessa alergia. A gente estava falando aqui do leite, mas voltando àqueles 17 alimentos, né, considerados alergênicos, isso vale também para os outros alimentos? Por exemplo, se eu tinha desde pequena alergia a amendoim, eu posso tentar em determinado momento da vida voltar a comer amendoim ou nunca mais eu vou poder consumir esse alimento? Depende do grau de alergia que você desenvolveu, né? Se for uma alergia grave, foi constatado que você não tem condições de voltar a consumir aquele alimento, jamais a gente vai poder ter introduzido. Mas se aos poucos identificar através da reintrodução alimentar que você já não tem mais a sensibilidade àquele alimento, poderíamos pensar sim em voltar a introduzir esse alimento aos poucos para verificar como que o organismo reage, tá? E a gente sabe que uma alergia pode causar uma reação desde um vômito até alguma coisa mais grave, como um choque anafilático, né, Daniela? Como que faz o diagnóstico da alergia? Então, o diagnóstico hoje é bastante complexo. Hoje a gente pode ter testes de sensibilidade cutânea, que são testes de pele, para verificar o grau de alergia que se expõe, né? Ou pode ser feito através de exames de sangue ou até testes genéticos de sensibilidade. Para os casos mais graves, os testes genéticos estão sendo os mais indicados, né, para a gente poder realmente verificar o grau de sensibilidade. E para as alergias mais leves, talvez exames de teste cutâneo, exames de sangue são mais indicados. E hoje em dia a gente sabe que já melhorou bastante os rótulos, né, dos alimentos com as informações nutricionais, alguns são lights, alguns são diets. Na sua opinião, como profissional, né, como nutricionista, você acha que precisa ainda melhorar mais ou já tá bom do jeito que tá? Porque as letrinhas, tem gente que reclama ainda que as letrinhas são pequenas na hora de ler os rótulos nas embalagens. Com certeza. Para as pessoas que não conhecem basicamente quais são as suas restrições, às vezes fica um pouco confuso identificar o alimento que tenha ou não determinado, né, algum alérgeno ou algum alimento que você não possa vir a consumir. Então a gente sempre procura indicar um profissional nutricionista ou um profissional de saúde para que possa direcioná-los como consumir esse alimento. Com relação à nova legislação, eu achei muito interessante porque agora há uma exigência de toda a descrição do alérgeno estar sendo identificado em caixa alta, em negrito e de forma a ficar bem visível para o consumidor. Isso, por enquanto, só nessa legislação? Só nessa legislação. A gente também tem a legislação que fala dos produtos que contém glúten ou que tem, né, a lactose, que também já facilita bastante o consumidor a fazer a escolha certa dos alimentos. É isso então. Obrigada, Daniela, pelas informações, por trazer mais informações então desse assunto importante que começou a valer hoje. Muito obrigada.